Bom dia, hoje é dia 13 de março e vamos para o nosso devocional do dia, em que eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite, do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 2 Reis 7, versículo 3 e Gênesis 8, versículo 9. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional do dia. Começando pelo nosso devocional da manhã, que tem como base 2 Reis. Então vamos ler a introdução de 2 Reis da Bíblia Spurgeon. Segundo livro de Reis. Circunstância da escrita. Os eruditos não conseguem identificar os autores de qualquer parte de 1 Reis. Palpites tradicionais apontam o nome como Samuel e Jeremias. Precisam de evidência, embora um preeminente adorador do Senhor como Jeremias teria sido influente nos círculos que produziram esses livros. Como os livros de 1ª e 2ª Reis incorporam claramente muitos outros documentos e autorias completas, incluiria todos os escritos que contribuiriam para o registro que deram a origem a esse trabalho. Em algum momento, o Espírito Santo trabalhou nos autores humanos para autenticar os livros inspirados e inerrantes de 1ª e 2ª Reis. O estágio final da composição ou compilação certamente aconteceu depois da liberação de Jeoaquim da prisão da Babilônia, em 562 a.C. Essa edição pode ser adicionada apenas um pós-escrito a um trabalho concluído anos antes, ou pode ser envolvido acréscimos significativos. A história registrada em 1ª e 2ª Reis cobre aproximadamente 410 anos. O livro de 1ª Reis começa por volta de 970 a.C., com a morte do rei Davi, e 2ª Reis termina por volta de 560 com a liberação do rei Jeoaquim da prisão. Durante esse período, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, em 930 a.C., e ambos foram para o exílio, Israel em 722 a.C. e Judá em 587 a.C. Contribuição para a Bíblia. Para os escritores da Bíblia, a história não pode ter existido sem os propósitos de Deus. Isso faz com que ela se torne teológica. Os livros de 1ª e 2ª Reis interpretam a história hebraica à luz da teologia do Antigo Pacto, do Pacto do Antigo Testamento. O exílio babilônico criou a necessidade desse trabalho de apologética histórica. Os exilados precisavam explicar o fracasso do programa religioso estabelecido pelo soberano Deus. Na história deuterocanônica, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, essa falha foi explicada consistentemente como sendo o fracasso do povo em fazer sua parte do pacto. Estrutura. O princípio organizador de 1ª e 2ª Reis não é a estrutura de uma história ou de uma narrativa. O livro de Reis é único porque suas unidades estruturais básicas eram a forma dos registros reais, aberturas e fechamentos formais. Normalmente identificam os limites desse registro. Então o escritor era capaz de inserir outros tipos de literatura antes, entre e depois das aberturas e fechamentos, narrativas, orações, descrições, etc. Contudo, o elemento mais importante era a avaliação da fidelidade do governante ao pacto. Todos esses materiais construíram uma história de obediência ou desobediência ao pacto. Spurgeon, em 2 Reis. Os átrios da casa do Senhor ficaram monótonos e tristes se o próprio Senhor não estiver presente. Ao ler um livro cristão, ao se envolver em uma devoção individual, ao participar das grandes reuniões da casa de Deus, nossa principal pergunta deve ser: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Pois se não encontramos Deus em todas as coisas, o que mais haveremos de encontrar? Nada. Um grande peso de responsabilidade recai sobre Eliseu. Ele teve que fazer o que quase ninguém havia feito antes: seguir alguém que parecia ser singular.
Ele tinha que ser o sucessor do profeta de fogo, o homem de Deus, Elias. Ele tinha o manto de Elias e havia algo importante nisso. Se ele sentisse alguma grande reverência por relíquias, gostaria de ter o manto de Elias. Eliseu o tinha, mas o que adianta ter o manto de Elias se também não tivesse o seu Deus? Embora tenha sido chamado para tomá-lo e com ele tocar as águas, ele sabia onde sua força estava, deveria estar, e suas orações e seu clamor aqui está o manto do profeta, mas onde está Jeová, o Deus de Elias? Aprendemos com a pergunta de Eliseu que devemos procurar por Deus quando estivermos começando qualquer trabalho novo ou quando alguma grande dificuldade aparecer em nosso caminho. E essa é a introdução do segundo livro de Reis da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Querido leitor, esse livro foi pensado principalmente para a edificação dos cristãos. Mas se você não é salvo, nosso coração anseia por você. De bom grado diremos uma palavra que possa abençoá-lo. Abra sua Bíblia e leia a história dos leprosos e observe a posição deles, que era muito parecida com a sua. Se você permanecer onde está, certamente permanecerá. Se for para Jesus, pode apenas morrer fisicamente. Quem não arrisca não petisca, diz o velho ditado, e no seu caso o risco não é grande. Se ficar sentado quieto em um desespero carrancudo, ninguém poderá ter pena de você quando chegar sua ruína, mas se você morrer buscando misericórdia, se tal coisa for possível, será o alvo da compaixão universal. Ninguém que se recusa a olhar para Jesus pode escapar. Como você sabe disso de alguma forma? Pois os que creem nele são salvos e alguns são conhecidos, recebem essa misericórdia. Então, por que não você? Os ninivitas disseram: quem sabe? Haja como a mesma esperança e experimente a misericórdia do Senhor. Perceber é tão terrível que se apenas houvesse uma palha para se apegar, o instinto de autopreservação o levaria a esticar sua mão. Estamos lhe falando em seus próprios termos não cristãos e agora queremos assegurá-lo da parte do Senhor que se você buscá-lo, o encontrará. Jesus não lança fora alguém que venha a ele. Você não perceberá se confiar nele, ao contrário, encontrará um tesouro muito mais valioso do que os próprios pobres leprosos encontraram nos arraiados dos sírios. Que o Espírito Santo o encoraje a ir a ele de uma vez, e você não crerá em vão. Quando for salvo, espalhe as boas novas aos outros. Não guarde sua paz para si mesmo. Anuncie primeiro na casa do rei e se reúna com eles em comunhão. Deixe que o porteiro da cidade e o ministro sejam informados de sua descoberta. Então proclame as boas novas em todos os lugares. Que o Senhor o salve antes que o sol se ponha hoje. E esse é o nosso devocional da manhã. Para você que não crê em Jesus, que ainda não encontrou a salvação nele, venha, pois ele não rejeita quem vem por ele, porque todos que vão para ele vêm pelo Pai. E agora vamos ler a introdução de Gênesis da Bíblia Spurgeon para lermos o nosso devocional da manhã. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, autor e período da escrita, circunstância da escrita. Desde os tempos pré-cristãos, a autoria da Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia, tem sido atribuída a Moisés, um líder israelita enormemente influente do segundo milênio a.C., com passado egípcio aristocrático. Embora Gênesis seja tecnicamente anônimo, o Antigo e o Novo Testamento unanimemente reconhecem Moisés como autor da Torá. Ao mesmo tempo, evidências em Gênesis sugerem que pequenas mudanças editoriais que datam de tempos antigos foram inseridas no texto. Exemplos incluem a menção de Dan, uma cidade que não foi nomeada até os dias de Juízes, e o uso de uma frase que pressupunha a existência de reis israelitas. A Torá, um termo hebraico para lei, era vista uma só unidade até pelo menos o século II a.C. Algum tempo antes do nascimento de Jesus, a Torá foi dividida em 5 livros independentes.
sendo chamados mais tarde de Pentateuco, literalmente 5 embarcações. Gênesis, o primeiro livro da Torá, traz tanto a história universal da humanidade quanto a história patriarcal da nação de Israel. A primeira seção, dos capítulos 1 ao 11, traz uma história comumente chamada de história primitiva, mostrando como toda a humanidade é descendente de apenas um casal e se tornou pecadora. A segunda seção, dos capítulos 12 ao 50, é a história mais específica, comumente conhecida como história patriarcal, e concentra-se no pacto que Deus fez com Abraão e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos. O livro de Gênesis desdobra o plano de Deus para abençoar e redimir a humanidade através de seus descendentes de Abraão, no final ao relato dos eventos que levam os israelitas à terra do Egito. Contribuição para a Bíblia. Gênesis estabelece as bases para todas as coisas que vemos, que lemos e experimentamos na Escritura. Através dele entendemos de onde viemos, como chegamos ao estado decaído que nos encontramos e o início do trabalho gracioso de Deus em nosso favor. Gênesis revela o propósito original de Deus para a humanidade. O primeiro livro da Bíblia fornece o fundamento a partir de qual entendemos o pacto de Deus com Israel, que foi estabelecido com a entrega da lei para a comunidade israelita, as histórias das origens da humanidade, do pecado, do relacionamento do relacionamento de pacto com Deus os ajudam a entender por que ele lhes deu a lei. Estrutura. Gênesis é principalmente uma narrativa. Do ponto de vista narrativo, Deus é o único verdadeiro herói da Bíblia. Esse livro tem o privilégio distinto de apresentá-lo. Deus é o primeiro sujeito de um verbo no livro. É mencionado com mais frequência do que qualquer outro personagem na Bíblia. O conteúdo dos primeiros 11 capítulos é distinto do conteúdo das histórias patriarcais do capítulo 12 ao 50. O principal elemento de coesão textual é a frase "Essas são as gerações de". A frase é mais ampla em significado do que um simples registro de gerações. Refere-se, antes de mais nada, a um registro narrativo. Isto era uma prática comum nos escritos orientais. Essa frase também serve como uma ligação entre a pessoa principal da narrativa anterior e a pessoa mencionada no texto seguinte. Gênesis poderia ser descrito como a genealogia histórica que une a criação e a história humana em um contínuo. Spurgeon, em Gênesis. No princípio, quando esse princípio ocorreu, não conseguimos precisar. Pode ter sido longas eras antes de Deus preparar esse mundo para a morada do homem. Mas o mundo não é autoexistente. Foi criado por Deus, surgiu com a vontade e a palavra do Criador onisciente. Quando ele começou a colocar este mundo em ordem, o mundo estava envolto pela escuridão e estava reduzido ao que chamamos de falta de um termo melhor, caos. Esta é exatamente a condição de toda a alma humana quando Deus começa a trabalhar nela por sua graça. Ela é sem forma e vazia de todas as coisas boas. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Gênesis. Estendeu a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Gênesis 8, versículo 9. Cansada de seu voo, a pomba por fim retornou à arca, de seu único lugar de descanso. Como voa pesadamente, cairá, nunca chegará até a arca, mas ela luta. Noé estava preocupado por sua pomba o dia todo e estava pronta a recebê-la. Ela teve forças apenas para alcançar a borda da arca, mal pôde sobrevoá-la e estava prestes a cair quando Noé estendeu sua mão e recolheu para junto de si. Perceba, recolheu consigo. Ele não foi até ela sozinha, pois tinha muito medo ou estava cansado demais. Ela voou até onde pôde. Então ele esticou a sua mão e recolheu consigo. Este ato de misericórdia foi mostrado à pomba errante e ela não reclamou por ter sido vagueada. Do jeito que estava, foi levado para a arca, assim como você, pecador errante. Como todos os seus pecados, será recebido, apenas volte. São duas palavras graciosas de Deus, apenas volte. O que é só isso? Sim, apenas volte. Ele não tinha nenhum galho de oliveira no bico dessa vez, nada além dela e de suas perambulações, mas ela apenas voltou, e ao voltar Noé a recolheu. Voe, andarilho, voe cansado, pomba como é. Embora pense estar negro como um corvo,
como a lama do pecado, volte para o seu Salvador. Cada momento que você espera apenas aumenta o seu sofrimento e suas tentativas de limpar sozinho e tentar arrumar-se para Jesus são apenas vaidade. Venha a Ele como está. Volte, ó pérfida Israel. Ele não diz volte, ó arrependido Israel. Sem dúvida, eis um belo convite, mas ó pérfida, como um desviado com todas suas infidelidades, volte, volte, volte. Jesus está esperando por você. Ele vai estender a sua mão e recolhê-lo, e recolhê-lo, e recolherá nele o verdadeiro lar do seu coração. Então, essa é a mensagem do devocional da noite. Apenas volte. E assim nós concluímos o devocional do dia 13 de março. Amanhã, sábado, nós voltamos com mais um devocional do dia. Então tenha um bom resto de sexta-feira, um bom início de fim de semana e até o próximo.